Olá! No vídeo passado eu estive aqui exatamente nesse mesmo local falando para vocês como é que funciona o método científico. Então o que eu tentei explicar foi que existe um processo histórico que levou ao método científico a ser utilizado do modo como ele é utilizado hoje. E apesar dele estar sujeito a fraudes e a erros, ele é robusto o suficiente para que essas fraudes e esses erros sejam eliminados ao longo do tempo. Não um tempo muito longo, porque a comunidade científica sempre está testando tudo o tempo todo, mas ele proíbe uma coisa que a gente chama de achismos. O método científico não permite que os cientistas achem, eles têm que comprovar. A ciência se alimenta de questionar, né? O famoso quanto mais sei que não sei. Isso faz com que a ciência avança e também faz com que, quando aparecem algumas coisas que são contraditórias, haja um rompimento daquela ciência normal e comece a haver revoluções científicas pontuais. O que a Covid-19 nos ensinou sobre isso? Nos deu provas cabais que corroboram as posturas científicas. A primeira delas é que a imunização de um grande número de pessoas só se dá por meio de vacinas. Ou as pessoas todas ficam doentes, né? Para que aí já elas estejam imunes por um tempo, ou elas precisam de vacinas. Então aqueles negacionistas da ciência que negam as vacinas, espero que o discurso deles agora caia por terra. Então, para que ninguém tenha sarampo num determinado local, a cobertura vacinal precisa ser muito grande. Certo? Porque aí aquelas pessoas mais frágeis que não podem se vacinar por alguma razão, elas não vão ser contaminadas, porque elas só entram em contato com pessoas que não propagam a doença. Muito bem, a outra coisa que o Covid-19 nos ensinou foi que Darwin estava certo, né? Então o que dizia Darwin, né? Que aqui nessa figurinha que aparece, tem aí a frase dele em inglês, que eu vou traduzir, mas ele dizia o seguinte: não é a espécie mais forte que sobrevive. Também não é a espécie mais inteligente. A espécie que sobrevive é aquela que responde mais facilmente à mudança, portanto, a que se adapta melhor ao ambiente no qual ela está. E Covid-19 é o resultado de uma mudança, né? Então, essa mutação que aconteceu fez com que agora a gente está se deparando com um vírus ao qual não somos imunes, por isso precisamos da vacina. E aí isso também me faz lembrar que a gente precisa tomar vacinas da gripe todos os anos. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha a gripe um ano, a gente fica imune ao vírus da influenza, depende do vírus, né? Mas em geral é de 8 a 12 meses. Significa que passado esse tempo a gente pode contrair a doença de novo. Além do que, esse vírus sofre mutações adaptativas. Então, todo ano, se a gente quer ter segurança de que não vai adquirir aquela doença, a gente deve se vacinar, e o maior número de pessoas suscetíveis a pegar a doença também deve se vacinar. E por fim, uma outra coisa que a gente está aprendendo com a Covid-19, né, as pessoas que não são cientistas estão aprendendo, é que a ciência é muito lenta. Então, ela é lenta para responder, ela aprende as coisas conforme vai testando no dia a dia, e às vezes se encontra uma coisa que parece promissora, mas depois essa coisa vai ser testada e se encontram falhas tanto nos protocolos quanto no número de pessoas que foi testado, enfim. Isso leva tempo. É por isso que a vacina não saiu de um dia para o outro, assim que se descobriu a Covid-19. É por isso todo esse debate sobre se os assintomáticos transmitem ou não transmitem a doença. Então a ciência vai aprendendo aos poucos. Mas o que eu quero falar agora é sobre os inimigos da ciência. Por que esse discurso não é um discurso que todo mundo já sabe? Porque existem inimigos na ciência, infelizmente. E quem são eles? Bom, os ditadores. Né? Quando a democracia é atacada, em geral a ciência também é. Porque os ditadores não podem ser confrontados, eles querem impor a vontade deles. E a ciência não acredita em nada, os cientistas não têm um ditador preferido. Então, se uma coisa é dita, aquilo vai ser pesquisado, vai ser estudado para ver se é verdade. Então, os ignorantes têm dificuldade de lidar com a própria ignorância. Os fundamentalistas religiosos, então aqui eu já falei de Galileu, né, em outros vídeos, e também de Giordano Bruno, que foi morto pela Inquisição por causa das ideias filosóficas dele associadas com o heliocentrismo e com o fato do universo ser infinito. Então a Igreja Católica já foi fundamentalista, né, nesse aspecto, e em geral todos os fundamentalistas religiosos são contrários à ciência, então são inimigos da ciência.
Depois tem os vendilhões, né? Aqueles que querem vender as coisas. E aí entram os exploradores do medo e os vendedores de terapias ditas alternativas. Eu não chamaria de alternativas, eu chamaria de enganosas. Junto com isso, né, com esses que lucram pelo fato das pessoas acreditarem em tudo que está fantasiado de ciência, também tem os obscurantistas. Infelizmente, tem muitos políticos que são adeptos do obscurantismo, muitas vezes mesmo sem se dar conta, né? Então, alguns exemplos. A gente já falou aqui nesse canal das leis absurdas que existem no Brasil que proíbem o uso de celular em posto de gasolina, alegando que o posto de gasolina pode explodir. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. E aí eu sugiro que vocês assistam o vídeo, se vocês ainda não viram, sobre isso. O SUS aceita 27 práticas integrativas que não têm respaldo científico nenhum, né? Então, a gente já tem pouco dinheiro para a saúde. Se a gente imagina que uma grande parte desse ciência para a saúde, ao invés de ir para remédios e para terapias que de fato vão curar, se eles vão para coisas que no máximo vão funcionar como efeito placebo, esse dinheiro está sendo mal direcionado. Mas infelizmente, já desde o governo do Temer, é que o SUS aceita e paga por essas práticas, né? E depois tem o pior de todos, que são os cientistas enlouquecidos, tresmalhados, malucos, né? Esses são piores, porque esses conhecem todo o protocolo. Então eles sabem como curto-circuitar, como tapear parte desses protocolos, né? Esses são da pior espécie. Então a gente também teve um caso clássico aqui no Brasil, não muito tempo atrás, sobre a fosfoetanolamina. Foi desenvolvida por um professor de uma universidade em São Carlos e ele alegou que ele curava o câncer com aquilo e distribuía aquilo para as pessoas. Isso é de um perigo absurdo, porque as pessoas que se curam porque iam se curar. Mas as outras que não se curam, muitas vezes deixam de seguir um protocolo rigoroso, que de fato as pode curar, e ficam ali acreditando em coisas que não têm efeito nenhum. E por fim, tem um lado na imprensa que tem melhorado grandemente agora com a história da Covid-19, que é o tal do direito ao contraditório. Então, esse debate do contraditório é uma coisa muito ruim. Então, por um lado, vai se defender uma ideia qualquer e se convida um especialista. Aí ele vai lá, o cara estudou, fez doutorado, tem um laboratório, formou gente. E do outro lado vai uma pessoa que discorda daquilo. Discorda daquilo porque leu no grupo do WhatsApp que não é bem assim, porque leu num gibi ou conversou com a vizinha e chegaram à conclusão que não é bem assim. E essas pessoas são colocadas em igualdade de condições para um debate. Isso é horrível, porque o discurso do cientista acaba validando, se ele está debatendo com a outra pessoa, um discurso que não tem validade nenhuma, um achismo, né, que deveria simplesmente ter sido descartado. E o que eu disse que está melhorando, porque a gente vê agora nessas lives aí sobre a Covid-19, sobre metodologia científica, sobre a vacina, que as pessoas que estão sendo convidadas são sempre pessoas que entendem do que estão falando. Então, quando o assunto é sério, ele não pode ter contraditório. A ciência, então, trabalha para confirmar ou para descartar hipóteses, né? Mas os adeptos de mentiras e pseudociências também trabalham com uma lógica meio obtusa do prove que eu estou errado. E isso pode ser muito difícil e pode levar a erros conceituais e a enganar uma pessoa de boa fé. Por exemplo, num debate científico, o ônus da prova sempre cabe ao cientista. Se eu disser que alguma coisa funciona, ou que eu fiz um cálculo e que aquilo está certo, eu tenho que provar aquilo. E por que isso é complicado? Porque isso tudo confunde o leigo, que não percebe o que é causa e o que é efeito. Por exemplo, se eu disser, todo dia antes do nascer do sol, o galo canta. Portanto, o sol nasce porque o galo canta. Se eu só vivo num lugar onde tem galos, e isso acontece sempre, eu posso até achar que é verdade. Mas se eu sair daquele lugar e for para um outro lugar onde não tem galos e o sol nascer do mesmo jeito, eu vou perceber que não é bem assim. Olha, é claro que eu estou dando um exemplo muito trivial, mas se a coisa for um pouco mais complicada, fica mesmo difícil de saber se a gente está sendo enganado ou não. Então eu vou ler aqui uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que chama Richard Dawkins, que é um biólogo inglês, e ele escreve muito sobre difusão e divulgação científica. E aí ele diz o seguinte: o fato de que bules em órbita e fadinhas de dente não podem ter sua inexistência comprovada não é considerado por nenhuma pessoa racional o tipo de fato que solucione um debate interessante. Ninguém se sente obrigado a comprovar a inexistência das milhões de coisas fantásticas que uma imaginação fértil e brincalhona é capaz de sonhar, como a Terra plana, por exemplo.
Mas então por que vocês devem acreditar na ciência? Vamos voltar lá ao foco da nossa questão. Porque ela funciona. Ela não é perfeita, mas ela se autocorrige e como a democracia é o melhor que temos. Nos dá coisas incríveis diariamente. A vida que a gente leva com celular, televisão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ela existe porque a ciência existe. E aí eu vou dizer, como é que a gente faz para reconhecer então o que é fato e o que é mito, se ninguém é capaz de saber de tudo? Então a gente precisa reconhecer se determinados assuntos têm respaldo na literatura especializada, que são os artigos que eu falei lá do vídeo passado. Com a internet isso não é tão complicado. Quando a gente procura o nome de uma pessoa na internet, normalmente as credenciais dela já logo aparece. Mas no Brasil a gente ainda tem mais um mecanismo. Existe uma plataforma de currículos, conhecida como Plataforma de Currículos Lattes, que nos fala tudo sobre os cientistas brasileiros. Não existe nenhum cientista brasileiro que não tenha o seu currículo na plataforma Lattes. E para entender como é que isso funciona, eu fiz um vídeo que se chama Todo Mundo Tem um Lado Leila Diniz, que antes de eu falar da Leila Diniz, eu falo do César Lattes e mostro um pouquinho sobre a plataforma. Então se você botar meu nome, entrar no Google, escrever lá, Plataforma Lattes, aí buscar currículo, Débora Pérez Menezes, você vai saber tudo sobre a minha vida científica. Isso vale para qualquer cientista do Brasil. E aí mais uma outra frase de uma outra pessoa de quem eu gosto muito, que é o Neil deGrasse Tyson, né? Que ele diz o seguinte: a coisa boa sobre a ciência é que ela é verdade, mesmo que você não acredite nela. Então, para terminar essa história, eu queria dizer para vocês que nós precisamos muito dos cientistas. Essas comunidades científicas precisam ter muita gente. E no Brasil nós somos muito poucos. E a principal qualidade de um cientista não deve ser a genialidade, deve ser a curiosidade e a procura constante por respostas que tenham embasamento. Ninguém é preciso ser gênio para ser cientista, mas é preciso trabalhar incansavelmente. Formar um cientista leva muito tempo. É a graduação, 4 ou 5 anos. Mestrado, 2 anos. Doutorado, 3 a 4 anos. Pós-doutorado, 1 a 2 anos. Isso dá de 10 a 15 anos para ter um cientista pronto para entrar no mercado de trabalho científico. Muito bem. Falando em curiosidade, para encerrar aqui nossa conversa, eu vou contar uma curiosidade para vocês sobre algo que eu aprendi nesse livro que eu adorei, né? Esse livro aqui é o livro sobre o Leonardo da Vinci, que foi uma pessoa super curiosa. E uma das coisas que o Leonardo da Vinci gostaria de saber e morreu sem saber é como é que funcionava a língua do pica-pau. Não é incrível alguém ter uma curiosidade dessas? Pois bem, ele não sabe, ele morreu sem saber, mas o escritor aqui, o Walter Isaacson, ele nos conta no final do livro como é que a língua do pica-pau funciona. Então a língua do pica-pau, ela é enorme e ela engloba o cérebro todo do pica-pau, porque ela funciona quando o pica-pau pica a madeira, ela funciona como um amortecedor para o cérebro do pica-pau, e é assim que ele consegue ser o pica-pau sem se autodestruir. Pessoal, acredite na ciência. Se você acreditar na ciência, você não vai se decepcionar. Se você gostou desse filme, curta o nosso canal e não perca os próximos. Vamos falar sobre pseudociências. Até mais!